Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Carol Ambrose e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vim falar de A Vegetariana, um livro que eu li recentemente. Eu já queria ler tem alguns anos, né? E aí, ano passado, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Então, né, do ano passado para cá, muito mais gente começou a ler esse livro, falar desse livro. E aí, eu finalmente peguei esse ano para ler. E assim, eu tenho pesares, eu tenho reclamações, eu tenho coisas a falar sobre esse livro, porque eu estou um pouco, muito decepcionada. Mas vamos por partes. Eu queria já avisar que eu vou dar uma pequena opinião sem spoilers, e aí depois eu vou entrar em mais detalhes do porquê que eu não gostei, porque eu preciso reclamar com alguém, tá bom? Então, se você quer muito ler e ainda não quer saber de detalhes do porquê que eu não gostei, separa na metade do vídeo e volta quando você tiver terminado também, tá bom? Então, assim, né? Opinião sem spoilers. Eu entendi a mensagem. Eu entendi o que ela queria falar sobre esse livro. Eu abracei a criatividade que ela teve para contar essa história. Ou melhor, partes. E teve uma parte que eu até gostei mais de ler, entendeu? Foi uma experiência um pouquinho melhor. Mas eu odiei a experiência de ler todo o resto. A mensagem, como eu falei, eu captei. Ela queria muito mostrar, apontar, né, criticar como que a mulher é vista, como que a mulher é tratada na sociedade, mais especificamente na sociedade coreana, porque lá tem muito esse problema da mulher não ter voz. Tá muito enraizado na cultura deles esse negócio mais patriarcal, machismo, sabe? Tá tudo muito enraizado lá. E é mais forte até do que aqui. Não que aqui não tenha, né? E assim, eu gosto muito de partes da cultura de lá, só que esse é um dos pontos que me incomoda bastante da cultura. Eu gosto da comida, eu gosto da música, eu assisto vários doramas, entendeu? Tem coisas que eu acho legal lá da cultura, mas pontos como esse, da forma como eles tratam as mulheres lá e como que as mulheres quase não têm voz lá, né? Ou se tem é muito pouca, muito condicionado. Então eu sempre achei muito legal o que ela queria abordar aqui, eu entendia desde o começo e eu consigo ver o que ela queria fazer com a criatividade dela aqui nessa história. Gosto muito dessa conversa de como que a sociedade julga as pessoas que tomam atitudes que, honestamente, para mim são normais, né? Mas que para muita gente ninguém consegue entender. E eu acho até que conversa bastante com saúde mental. E como que as pessoas têm uma dificuldade extrema de ter o mínimo de empatia e paciência para lidar com essas pessoas que têm. E como a gente tem a propensão, né, de chamar o pessoal de louco, de exagerado, de esquisitão, como alguém mimado, ou como alguém que precisava tomar um sol, como alguém que precisava conversar com pessoas, que não sei o quê, e não para entender o outro, né? E só deixar o outro ser, só acolher o outro, né? E ajudar a pessoa no que ela precisar para tentar começar a se curar. A gente tem essa dificuldade. E eu sou alguém que acredita que não deveria ser tão difícil assim. Não é possível. Mas você tá brava? Mas enfim, tô entrando numa tangente que talvez não fosse o foco do livro, mas eu consegui captar essa mensagem também, sabe? Essa conversa. Mas como eu falei, como eu já deixei claro, eu odiei a experiência. Esse livro ele é meio que dividido em três partes. A primeira parte tem a perspectiva de uma pessoa, a segunda parte tem a perspectiva de uma outra pessoa, e a terceira parte tem a perspectiva de uma outra pessoa, e essas três pessoas estão inseridas na vida da dita cuja vegetariana, né? Que é sobre uma mulher que decide se tornar vegetariana. As duas primeiras perspectivas foram as que me destruíram psicologicamente, que me deixaram puta da vida. Eu odiei essas duas perspectivas. Eu tinha que estar na mente de duas pessoas nojentas, horríveis, péssimas. E assim, por mais que eu entendesse o que ela queria fazer, eu odiei que ela escolheu desse jeito para contar nessas partes, entendeu? A outra última parte, ela melhora bastante, é uma perspectiva que vale mais a pena ler, que tem um pouco mais de empatia no tom do que precisava ser contado, mas aí veio o fim do nada e não teve um término direito também. Esse é outro problema meu. Eu fiquei nas 2 estrelas com esse livro.
porque eu entendo a mensagem, mas eu não gostei da execução. E eu lembro de ter visto um vídeo da Pan Gonçalves falando sobre esse livro, né, que entrou no vídeo de piores do ano dela, não lembro se é 2023, 2024. E nesse vídeo ela falava que a parte do que ela não tinha gostado é que era um livro muito visceral e foi demais para ela. Só que eu até fiquei com mais vontade de ler porque eu não tenho problema com livros viscerais. Se é um livro que tem o porquê de ser assim e quer conversar sobre alguma coisa, não que vai chegar em algum ponto, mas que quer conversar sobre alguma coisa, eu não me importo. Obviamente, eu odeio livros que são viscerais de forma gratuita e é só um simples, sei lá, por ditor. Tá entendendo? E aí vem para um outro ponto também que ela menciona no vídeo. Eu não sei se foi ela ou se foi uma seguidora que descreveu o livro, né? A experiência de ler o livro. Mas era assim: eu entendi o que você estava querendo dizer, mas eu não gostei da forma que foi dito. E esse é o meu sentimento perante este livro. Não gostei da forma que foi contada, mas eu entendo a mensagem, eu acho forte e eu acho que ela teve muita criatividade para colocar vários elementos nessa história. Vou entrar um pouquinho nos spoilers agora porque eu preciso reclamar com propriedade dessas duas coisas em específico, tá? Aviso, tá avisado. Eu odeio ficar na cabeça de homem. A primeira perspectiva é do marido da vegetariana e ele é um lixo, ele é podre, ele é uma péssima pessoa e um péssimo marido, não faz nada para ajudar ela, fica se vitimizando, sendo que é a mulher dele que só estava querendo ser vegetariana e também estava passando por alguns problemas psicológicos, ela não estava conseguindo dormir direito, ela tendo sonhos estranhos, ela estava ficando mais fechada, mas a dela, algumas atitudes de alguém que precisava de ajuda psicológica, psiquiátrica. E ele ainda solta em um momento: eu fui a maior vítima disso, porque eu tive que passar por isso. Ai, meu filho, vai tomar no meio do olho teu, pode ser? Quem sabe? Um moleque infantil, insuportável, inútil, sabe? Ai, odiei, odiei. Foi um porre. Eu demorei para ler esse livro porque eu não aguentava ficar muito tempo na cabeça dele. E aí também veio o segundo, porque a perspectiva da segunda pessoa é um outro cara que é o marido da irmã da vegetariana, ou seja, o cunhado dela. E ele é um nojento tarado. Eu consegui odiar mais ele, porque ele, ao mesmo tempo que entendia um pouquinho mais o porquê dela querer ser vegetariana, não via tanto problema, não causava tanto, ele era um nojento tarado. Ele tava com uma tara maluca com, pela cunhada. A cunhada. Sendo que ele tá com a irmã dela, casado com um filhinho pequeno. Ele taca um grande foda-se pro filho, mais de uma vez, quando a mulher tá pedindo ajuda para ele, porque ela tem que cuidar do negócio dela. E ele só some porque ele é um artista, tá? Ele é um artista. Vai tomar no meio. Olha. Ai. E, cara, é com muito detalhe que eu tenho que estar na mente dele, desses dois. E desse daí era nojento. Eu saí traumatizada dessa segunda parte. Conseguiu piorar porque me traumatizou. O outro me deixou com muita raiva. Mas esse me traumatizou. Que nojo, que nojo. A terceira parte é na perspectiva da irmã. E ela tem muito mais empatia. Ela fica ela tá realmente muito chateada com o que aconteceu, né, na segunda parte, com o marido, mas ela também não saiu de perto da irmã, porque ela percebeu desde o começo que ela não estava bem de saúde, ela colocou ela num hospital psiquiátrico, ela vai visitar ela, e ainda se importa com ela, né? Não coloca ela como uma vilã, como uma maluca, ou melhor, ela coloca como uma maluca, mas só que ainda de uma maneira empática. E uma outra parte que me deixou brava, mas aí eu acho que é só uma representação um pouco da cultura e tal, então eu consegui me distanciar um pouco, mas obviamente eu fiquei incomodada, porque como que alguém consegue ser assim? As duas têm também um outro irmão, que é um bunda mole, que não ajuda quando precisava, porque os pais também não estavam entendendo, não queriam aceitar, que ela só queria ser vegetariana, queriam enfiar carne na goela dela, forçar ela a fazer um monte de coisa, até bateram nela. Obviamente o marido era um lixo, não fez porcaria nenhuma. O outro era um tarado estranho que começou a gostar dela depois desse rolê. Ai, gente, olha, muitas camadas. E assim, os pais, eles até pararam, depois que, né, vem pra terceira parte, eles pararam de querer saber da irmã, não vão lá visitar ela, não falam dela. E na real pararam de ver a irmã. Eu não sei se eu falei irmã, mas a vegetariana tá no hospital, eles não querem ver ela, mas aí os pais também não querem ver a irmã, que, né, tá cuidando dela, porque essa irmã, ela faz
os pais lembrarem do marido dela que traumatizou eles. Então, eles não querem ver essa segunda filha também, porque faz lembrar do... Ah, minha gente, sabe? Como assim? Como assim? Um momento. Fiquei me perguntando, eu precisava disso aqui? Então, enfim, esses foram os meus 2 centavos de opinião sobre o livro. Eu entendo você ainda querer ler. Acho que você pode ler por experiência própria. Mas eu me senti muito mal lendo. Eu não consigo mais ler um livro em que o ponto de vista é de um homem assim. Eu não consigo me sentir bem lendo, eu me sinto atacada, eu me sinto traumatizada, porque é horrível, é horrível. Eu ainda quero muito ler os outros livros dela. Eu tô lendo Atos Humanos porque eu vou participar de uma leitura em conjunto, né, de um clube do livro. Eu já tô sentindo que eu tô gostando mais. É uma voz um pouco melhor de se ter. Então é isso. Eu acho que quando a gente vai amadurecendo como leitor, a gente vai entendendo o que os livros querem dizer, as mensagens, o objetivo dele, a gente consegue respeitar um pouco mais, mas a gente também consegue criar a confiança e o discernimento do que não funciona em como a narrativa é criada. Ele realmente tem uma mensagem legal, mas eu não gostei de como ela foi contada. Não vou falar para você não ler, porque eu acho que a experiência é bem pessoal desse livro. Você precisa desenvolver a sua opinião crítica, né? O seu pensamento crítico. Você precisa saber se você gosta ou não dos livros. Tem alguns que eu não vou nem me sentir confortável de recomendar, obviamente, mas tem outros que eu prefiro me abster e falar, cara, é por isso que eu não gostei, é por isso que eu não me senti bem, mas eu entendo você querer ler, eu entendo quem consegue gostar. Mas é isso, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, de me seguir nas redes sociais, porque eu também crio conteúdo lá, de deixar o like nesse vídeo, colocar aqui nos comentários se você já leu ou quer ler esse livro e a sua opinião, né? Se você leu, eu vou gostar muito de saber e conseguir conversar com as pessoas sobre ele. Mas é isso, um beijo, até o próximo.